Olá para todos, eu sou o terapeuta holístico Gilvan Brasil. Por que existem tantas igrejas? Por que será? Tantas religiões? São dezenas, centenas de igrejas. Será se todas estão corretas? Ou será se estão erradas? Devemos seguir a Bíblia? Ou o que devemos seguir? Devemos seguir orientações de pessoas ou devemos seguir orientações da Bíblia? Ou será se quando a gente vai para a igreja, a gente fica só sentado no banco, ouvindo o que o líder está dizendo e nós simplesmente aceitamos? Será se está correto o que aquele líder está dizendo? É isso que nós vamos ver. A maioria das religiões nasceu da insatisfação humana, nasceram da nossa rebeldia particular na tentativa de adaptar a Bíblia à nossa vontade e não nós a verdade bíblica. Atualmente, as religiões com mais adeptos na população mundial são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. O judaísmo alcança aproximadamente 16 milhões de pessoas. Já o espiritismo, embora não considerado uma religião, possui cerca de 18 milhões de adeptos. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 22 milhões de pessoas. Todos esses dados são relatados de 2022, tá? Nós estamos agora em 2024. Então a pergunta, por que alguns líderes, vários líderes, fica bem fácil de abrir uma nova igreja? Né? Muitas pessoas não buscam a leitura da Bíblia. Com isso, fica fácil para os líderes de má fé as enganarem e as conduzirem por erros onde elas poderão perder a salvação eterna. Lá na Bíblia, em Isaías capítulo 9, versículo 16, diz: aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Na terra, toda a criação era esteticamente perfeita e agradável aos sentidos. Deus presenteou o homem com o senso da eternidade, de que nós pertencemos a algo maior na dimensão do tempo e do espaço. Essa consciência do infinito gerava um sentimento de conexão entre o Criador e a criatura. No Éden, o senso da eternidade era perfeitamente preenchido por Deus, satisfeito na adoração do seu caráter de amor e no reconhecimento de que Ele é o dono da vida. Quando Adão e Eva, enganados por Satanás, buscaram o impossível de ser semelhantes ao Criador, crendo que poderiam ser seus próprios deuses, abandonaram o verdadeiro e único Deus. Essa desconexão do infinito nos faz sentir pequenos, preocupados com o futuro, que não conhecemos, e insatisfeitos com as coisas transitórias e limitadas da nossa vida de pecado. Isto gerou uma busca incessante por aquilo que perdemos. O vazio precisava ser preenchido novamente, e Satanás se aproveitou disso para distorcer o conceito de adoração. À medida que as gerações passavam, antes e depois do dilúvio, o ser humano buscou satisfazer essa necessidade na procura de poder,
na procura de prosperidade e no culto a deuses imaginários, imagens de escultura ou de si mesmo. Por isso, a humanidade mergulhou nos piores estágios de violência, de perversão, de corrupção, de degradação. E aí vem a questão: são muitas religiões, qual a que está certa? Ou todas estão certas? Vamos estudar a Bíblia? Lá em Mateus, fala assim, Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esses versículos dão para nós uma informação de que a porta para entrar é estreita, é apertada. E será que eu consigo entrar por essa porta com um carrão novinho? Será se passa? Ou será que se poderei entrar bêbado? Será que consigo entrar cambaleando de bebida? Será que da forma que eu estou vivendo consigo passar por ela? Aí cada um reflita, né? Cada um reflita como está vivendo. Como é que eu poderei entrar pela porta estreita? Essa é uma pergunta que cada um faça para si. Está bem claro que existem somente dois caminhos. Se a gente voltar lá para o Jardim do Éden, percebemos que existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida eterna. Eram duas opções que Adão e Eva tinham. Uma levava para o pecado e outra para a vida eterna. Então, uma pergunta eu faço: qual é a igreja que tem a religião verdadeira? Qual será esse caminho? Então vamos ler Apocalipse 12. Lá em Apocalipse 12 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Olha aí, são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Mas afinal de contas, o que é isso? Guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus Cristo. Nós sabemos que o povo de Deus, quando Jesus veio, eles não aceitaram. Então a nação hoje que representa, né, aquele povo é a nação de Israel. E eles não acreditam que Jesus veio, né? Eles creem nos mandamentos, mas não creem que Jesus foi o Messias. Hoje, na atualidade, já existem alguns lá, mas a grande maioria não crê. Nós, aqui no Ocidente, somos diferentes. Nós cremos que Jesus é o Messias, tá? Agora, nós obedecemos, nós acreditamos que os mandamentos devem ser guardados. E quais são esses mandamentos? Porque me ensinaram os mandamentos que entre eles tinha guardar domingos e festas. Só que eu fui ler a Bíblia e lá não consta guardar domingos e festas. Lá consta guardar o sábado. Então, o padre me ensinava lá, me ensinou lá na época que eu ia para lá, que era guardar domingos e festas. Mas na Bíblia manda guardar o sábado. Eu devo seguir o padre ou eu devo seguir a Bíblia? Cada um responda para si mesmo aí. Qual que eu devo seguir? A Bíblia ou ao padre? Continuando o nosso estudo bíblico, lá em Apocalipse ainda, diz assim, Apocalipse 14, versículo 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui em Apocalipse está dizendo que esse povo é os que guardam os mandamentos, mas os mandamentos que estão na Bíblia, tá? Os mandamentos da Bíblia. Continuando aqui em Apocalipse, capítulo 19, diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha,
não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, presta atenção, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, tá? Então devemos adorar a Deus e não as imagens feitas de gesso, de pau ou de pedra. Adorar a Deus e não a imagens. Então, para você saber, para eu saber qual é a verdade, a gente tem que ler a Bíblia. E lá na Bíblia diz assim, que nós temos, né, como saber, lendo a palavra, lendo toda a Bíblia, nós vamos ter esse conhecimento, tá? Agora, além desse conhecimento que a gente deve ter através da leitura, nós devemos praticar. Porque nós sabemos que os fariseus, quando Jesus veio, quem mais conhecia era eles conheciam toda a Escritura, mas eles não praticavam. Com isso, eles acabaram matando a Jesus. Então, leia a Bíblia e pratica lá o que está. Então, se lá está mandando guardar o sábado, então eu vou praticar, vou guardar o sábado, não o domingo. A porta é estreita e o caminho é apertado. É preciso praticar. É preciso renunciar ao eu. É preciso amar as pessoas e usar os objetos, tá? Porque às vezes nós usamos as pessoas e queremos amar objetos, queremos amar o carro, queremos amar alguma coisa pessoal. A gente tem que amar gente. Objeto é para ser usado. É preciso viver como Jesus viveu. A religião pura e imaculada perante o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Afaste-se da corrupção do mundo, qualquer que seja. Boas obras são os frutos que Cristo requer que produzamos. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Cristo visa provar o seu povo. Cristo vai te provar para você desenvolver o verdadeiro caráter. Anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas que necessitam de ajuda, necessitam do nosso amor, de nossa simpatia, de nosso ajuda. Este é o teste de Deus para o nosso caráter. Se temos a verdadeira religião da Bíblia, havemos de sentir ser um débito de amor, bondade e interesse para com Cristo em favor de seus irmãos menos afortunados que nós. Se você tem a luz, aquele que tem a luz deve ter para com o próximo piedade, bondade, falar a verdade, ter misericórdia, ter amor. Esta é uma revelação da verdade do caráter teu transformado por Cristo. O Evangelho, com o seu explosivo poder, depende da piedade pessoal dos seus crentes. E Deus proveu, pela morte de seu amado Filho, os meios para que cada alma esteja perfeitamente preparada para toda a obra. Então Deus proveu o meio, você está preparado para fazer essa obra. Se você não estava fazendo, nós somos pecadores. Deus aceita o nosso perdão. Eu peço perdão a Deus todos os dias. Você deve fazer isso. Nós devemos pedir perdão e sair do erro, porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão, mas estamos acariciando o erro, continuando no erro. Os que professam ser cristãos, mas não fazem como Cristo faria, se estivessem em seu lugar, ofendem grandemente a causa de Deus. Tornar-se um batalhador, prosseguir pacientemente na prática do bem,
que requer esforço abnegado, é uma tarefa gloriosa, sobre a qual o céu dispensa o seu sorriso. O trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortação e palestras são frutos baratos, frequentemente artificiais, mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, são frutos verdadeiros, genuínos, e produzem-se naturalmente na boa árvore, naquele que está convertido. Porque quando o Rei vier, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou com nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então o Rei Cristo lhes responderá, dizendo: em verdade, eu vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes foi a mim. Irão estes para o tormento eterno, para o fogo preparado para o diabo e os seus seguidores. Este será o fim dos maus, daqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não se convertem, aqueles que não querem ler a Bíblia e praticar o que nela está escrito. Mas também ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, sendo estrangeiro me hospedastes, estando nu me vestistes, estando enfermo e na prisão me visitastes. Então eles também dirão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e te servimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que toda vez que fizestes a um destes pequeninos, o fizestes a mim. Esta será a recompensa daqueles que se convertem e seguem o plano de Deus. Arrependam-se, sigam o caminho de Deus, pratiquem a reforma. Reforma-te, pois a reforma é essencial na vida do ser humano. Reforma física, a reforma mental e a reforma espiritual. Que Deus possa colocar dentro de nós o desejo de ler a Bíblia e de praticar as coisas nela escrita. Afasta-te do erro e terás uma coroa e morarás nesta terra transformada. Amém. E veremos face a face o nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. Até uma próxima.